Vamos estar falando um pouquinho aqui sobre os anjos, né? Estamos fazendo uma série de vídeos sobre anjos. O assunto está bem na mente, então a gente vai fazendo, vai falando, vai conversando, né? E os outros temas vão continuar, Hebreus, os outros todos vão continuar, tá? Porque agora a gente está falando um pouquinho sobre anjos, né? A gente aproveitar aí essa onda, vamos falando, né? Vamos fazendo um vídeo sobre o assunto. São assuntos que interessam muitas pessoas e são assuntos que de fato nos ajudam muito, às vezes, a ver e entender o Apocalipse, o livro do Apocalipse. Não só o Apocalipse, né, mas o livro de Ezequiel, o livro de Daniel, o livro de Isaías, várias partes da Bíblia. Que os anjos são citados várias partes na Bíblia, né? Então é isso. O Shabbat está quase acabando, agora está faltando quase 1 hora para terminar. Mas vamos lá, né? Na paz do nosso Senhor Yeshua HaMashiach, na graça do Pai, nós estamos aí para fazer mais um vídeo. Como vocês podem ver, né? Eu vou disponibilizar aqui a minha tela. Vou colocar minha tela aqui do ladinho. Aí vocês também vão ver minha tela, né? Que eu falar aqui, vocês vão estar vendo também na minha tela. Estou aqui com a Bíblia ARC 2009, Bíblia ACF 2007 e a Bíblia linguagem NTLH, linguagem de hoje, ok? Então hoje eu estou conversando um pouquinho com vocês, fazer um vídeo aqui falando sobre anjos, continuar o assunto dos anjos. Antes de começar aqui na Bíblia, deixa eu só falar um pouquinho para vocês aqui, um pensamento, né? Às vezes a gente assiste alguns filmes, alguns seriados, né? Alguns desenhos na televisão e a gente fica assim se perguntando, né? Onde que essas pessoas tiraram essas ideias? Como que essas ideias surgiram? Como que essas pessoas tiveram curiosidade e imaginação para criar essa história ou essa ideia? E assim por diante, né? Às vezes a gente não tem nem noção que essas coisas que nós assistimos em desenhos, em filmes, às vezes, elas expressam uma certa realidade, tá? Digamos assim, não totalmente verdade, né, as coisas, mas aquela ideia ali, talvez ela realmente exista, né, na realidade espiritual, digamos assim. Eu estava lendo hoje, fazendo um estudo pela manhã, de Ezequiel, capítulo 1, depois eu li até mais ou menos o capítulo 12, tá? O capítulo 1 ao capítulo 12 de Ezequiel. E daí eu me deparei com o pensamento de um filme que eu já assisti quando eu era criança, eu via desenhos, né? De algo assim que para mim era interessante a ideia e tal, muito interessante, né? Muito relevante. Só que eu não conseguia ver relação nenhuma, né? Com nada que existia no mundo real. E aí, hoje, ao ler Ezequiel com mais atenção, eu já li Ezequiel muitas vezes, né? Mas hoje, ao ler Ezequiel com mais atenção e baseado, né, naqueles temas que nós estamos abordando de querubim e serafim no canal, eu passei a pensar, né, nesse filme, me veio à cabeça esse filme, né? Aí eu vou ler para vocês aqui e depois eu vou falar para vocês qual é o filme que veio na minha cabeça. Diz assim, ó, Ezequiel capítulo 1, versículo 4. Olhei, eu estou lendo na ACF, olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com fogo revoltando-se nela, e um esplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa como de cor de âmbar, que saía no meio do fogo. Então, Ezequiel, ele está ali no próximo ao rio Quebar, né? Que ele ficava ali em Babilônia, ele estava cativo em Babilônia. E aí ele, de repente, olhou para o norte, né? E ele viu uma nuvem escura vindo na sua direção. Uma nuvem enorme. E nessa nuvem tinha raios saindo dela, né? Então, assim, para um judeu, a primeira associação que eles fariam na mente deles, né,
E quem estuda as Escrituras também faz a mesma ligação mental na hora. Essa nuvem que vem, né, é a mesma nuvem que veio sobre o Monte Sinai, uma nuvem densa de treva, uma nuvem escura, né, mas que nessa nuvem tinha revolvida por fogo. E aí ele falou que lá dentro ele viu algo como um âmbar, né, uma cor de âmbar. Aqui na outra versão fala algo brilhante como um bronze, certo? O âmbar, né, eu vou colocar aqui do lado para vocês verem na edição, que até eu acho que você já consegue ver por aqui, quer ver? Se qualquer coisa não tiver, captura. O âmbar, né? Esse é o âmbar aí. Essa cor aí, tá? A cor de âmbar. Olha aí, que bonito, né? Eles até fazem, olha aí. Então ele viu algo, uma cor de âmbar, né? Dessa cor aí, no meio da escuridão, das nuvens. Então qualquer judeu que lê isso aí, né? E que está ligado com as Escrituras, e qualquer estudante bíblico também, ele vai lembrar dessa nuvem sendo a nuvem que descia, né, no Monte Sinai, a nuvem que acompanhava ali o povo e tal. Só que agora é mencionado coisas que nunca foram mencionadas antes, ok? O que é mencionado? Vamos ver. No meio da tempestade, no meio daquela tempestade imensa, eu vi o que me parecia 4 animais e a sua forma era de gente. Olha que coisa interessante, né? Viu 4 animais, né? Na linguagem de hoje. Na Bíblia ACF fala de seres viventes. A maioria das Bíblias vão estar dizendo seres viventes, mas aqui fala seres viventes na ACF, na linguagem de hoje, na Arca fala semelhança de animais. 4 animais ou seres viventes, tá? A palavra aqui no hebraico é seres viventes, né? Ou animais, pode ser qualquer uma das duas, está certa. E aí ele fala que esses animais eles tinham semelhança de homem, ou seja, humanoide, né? Eram seres humanoides, embora eram animais, eles tinham forma humanoide. Olha que coisa fantástica isso aí. Você já tinha lido esse texto nessa perspectiva, né? Então, essas criaturas eram animais de forma humanoide. E aí no verso 6 assim, porém cada um tinha 4 caras e 4 asas. Então, cada criatura, ele viu 4, né? 1, 2, 3, 4. 4 criaturas. Mas cada uma dessas criaturas possuíam 4 asas e 4 faces, 4 rostos. Aí continua dizendo assim, ó. As pernas deles eram retas e tinham casco que eram parecidos com cascos de touro e que brilhavam como bronze polido, na linguagem de hoje. Então, aqui ele reafirma, né, a postura humanoide, que as pernas não eram pernas de animais, eram pernas retas como a de homens, como as nossas. Só que os pés dessas criaturas não eram pés como os nossos. Ele não viu ali dedo, ele não viu nada disso. Ele viu cascos como cascos de touro, né? Ou de uma bezerra, certo? De um boi. Então ele viu isso. Olha só que criatura fantástica. Uma criatura que tinha 4 asas, certo? Eram 4 criaturas. Cada criatura tinha 4 asas. Eles brilhavam muito, né? Como bronze polido. Imagina aí um bronze. Você vai lá e, né? Aquele brilho, né? Que o bronze brilha muito, né? Então ainda mais quando dá aquela polida nele, ele fica brilhoso. Então os pés ali eram como pés de boi, né? Pé de boi, mas com perna reta como uma perna de homem.
4 asas e 4 faces. Aí diz assim: além das 4 caras, 4 faces, que cada um deles tinha, né? 4 asas. Cada um tinha 4 mãos de gente, uma debaixo de cada asa. Olha que interessante, né? Então você vê aí essa criatura que tinha 4 asas e 4 braços, certo? Tinha 4 braços, um braço para cada asa, como falou aqui, né? E esse braço eram braços e mãos humanas, né? Parecia um homem. Por isso que ele descreve como humanoides, por quê? Porque ele viu ereto, né? E com braço, né? Então, é uma coisa estranha, né? A gente não consegue, assim, de certa forma, entender tudo isso aí. A gente não consegue, né? Na mente da gente, a gente não consegue só vendo mesmo. Mas ele aqui está descrevendo. A descrição dele é essa. Aí continua assim: 2 asas de cada animal estava aberta, com as pontas tocando uma na outra. Assim, os animais formavam um quadrado e andavam em grupo, sem virar o corpo. Cada animal tinha 4 caras diferentes. Na frente, a cara era de gente, de ser humano. Na Bíblia, nas outras Bíblias falam semelhante, tá? No hebraico também a palavra lá é semelhante. Não é que é cara de homem, é cara semelhante de homem. Não é que é cara de leão, é cara semelhante de leão. Não é que é cara de boi, é cara semelhante de boi. No hebraico você vê isso. Então eles tinham, o primeiro tinha cara de gente, o segundo tinha cara, né? O segundo. Vamos lá de novo que eu me perdi aqui. Cada animal tinha 4 caras diferentes. Na frente, a cara era de gente. Do lado direito, a cara era de leão. Do lado esquerdo, a cara era de boi. E atrás, a cara era de águia. Então, olha, ser humano, do lado direito, leão, lado esquerdo, boi, atrás, águia. Essa criatura foi vista aí, esse ser vivo, esse animal, né? Ele tinha 4 caras, uma para frente, uma para um lado, outra para o outro e outra virada para trás. Quer dizer, essa criatura, né, que é chamado de querubim, lá no capítulo 10, ele conseguia ver em todas as direções, certo? E além disso, na descrição do relato, depois nós vamos continuar, ele era cheio de olhos. Quer dizer, tinha olho em tudo quanto é lugar. Além dele conseguir ver, já porque ele estava posicionado em cada direção tinha uma face, ele ainda tinha olhos. Nós vamos ver isso para frente. Aí diz assim, ó: 2 asas de cada animal se abriam para cima e tocava a ponta das asas dos animais que estavam do seu lado. Então eles formavam, né, tipo um quadrado, cada um numa ponta, certo? Né? E aí a asa de um tocava na asa do outro quando eles batiam essas asas. Então eles tocavam, eles andavam exatamente num quadrado, tá? Então eles tinham 4 asas cada criatura e 2 dessas asas ficavam fazendo o voo, né? Faziam o voo. Só que eles ficavam organizados em 4, né? 4 pontas, certo? Uma em cada extremidade. E aí diz, ó: e com as outras 2 asas eles cobriam o corpo. Então cada animal desse tinha 4, né? 2 voava, 2 cobriam o corpo. Então este cobriu o corpo. Então nenhum dos que viram essas criaturas, que são chamados de seres vivos em algumas versões, ou animais, conseguiram ver ali o corpo deles, porque sempre eles, até os serafins também, né, quando foram vistos, não conseguiram ver o corpo, qual era o corpo que eles tinham, né? Por quê? Porque as asas cobriam.
O serafim, por exemplo, descrito em Isaías, até tinha asas também para cobrir seu rosto. Então, eles também não foram vistos. Por isso que não é mencionado a aparência do serafim. Então, a gente não pode cravar que um serafim ele vai ter rosto de homem, vai ter rosto de águia, vai ter rosto de leão, vai ter rosto de serpente, certo? A palavra serafim em si já indica serpente voadora, mas não significa que ele vai ter essa... Todos os serafins vão ser, né, da aparência, digamos assim, de réptil, né, de dragão, de cobra, de serpente, coisas assim. Pelo que a Bíblia está falando, os serafins também têm outras faces, né? Se você for ligar todas as coisas, você vai ver que tem serafins com rosto sem ser de répteis. Mas aí tá, vamos continuar aqui. Cada animal podia olhar para as 4 direções, e por isso o grupo ia aonde queria, sem precisar virar. Certo? Vamos continuar. Entre os animais havia uma coisa que parecia uma tocha acesa e que estava sempre em movimento. O fogo aumentava e o fogo saía, e do fogo saía relâmpagos. Então, presta atenção. 4 animais, um na frente, um atrás, um do lado, outro do outro. Cada animal, 4 faces. Um homem, um leão, um boi, uma águia. Ok? Os leões ficavam virados para uma direção, direita sempre. Os bois virados para a esquerda. Os homens virados para frente, porque todos esses tinham cara de homens, tá? Tinha um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. E os de trás das águias, rosto de águia, os que olhavam para trás. Só que no meio deles, olha, 2 aqui e 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui. No meio dele havia fogo, algo parecendo fogo, né? No meio dos 4. Lembra que eles estão como um quadrado, cada um uma ponta. No meio desse quadrado havia algo que parecia como fogo. E desse fogo saía relâmpagos. Então, quando ele vê a nuvem, né, e vê aquele no meio da nuvem saindo relâmpago e tudo, é desse lugar que está saindo, certo? E aí, olha só que interessante. Quando eu estava olhando para os 4 animais, vi 4 rodas no chão, uma ao lado de cada um deles. Então tinha 4 animais, né, como eu falei com vocês, um aqui, um atrás, um aqui e um aqui. Do lado de cada animal, o quê? Roda, 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 roda. 4 rodas. As 4 rodas eram iguais, brilhavam como pedras preciosas. Dentro de cada roda havia outra roda atravessada. Então era roda dentro de roda. Ou seja, as rodas que estavam nessa direção iam para essa direção. As rodas que estavam nessa direção iam para essa direção. Então eles conseguiam ir para qualquer direção. Tá? Os 4 seres viventes, eles eram como se eles controlassem as 4 rodas. Daqui a pouco vocês vão entender esse conjunto todo que nós estamos falando aqui. E no meio havia algo que saía fogo, né? E é super interessante isso. Aí o 17 diz: assim sem virar, as rodas podiam rodar em qualquer direção. Então a roda não precisava fazer isso aqui, ó, tá? Porque tinha 4 rodas viradas para cá e 4 rodas dentro dessas outras rodas, certo? Então ela não precisava virar, né? Simplesmente ela conseguia ir em qualquer direção que ela quisesse, para frente, para trás, para um lado, para o outro. Basicamente isso que está dizendo aqui. Os aros das rodas eram cobertos de óleos. Então a roda, né? Imagina uma roda, tá? Uma roda. Então essas partes aqui tinham olhos, tá? Olhos, olho. Aí você fala assim, cara, onde que esse pessoal tirou esse negócio de olho que tudo vê, né? De onde surgiu isso? Onde tem esse negócio de olho? Até mesmo o Horus, né? O deus Horus, o deus falso lá, Horus, né? O olho que tudo vê. Então nas escrituras fala também bastante de olhos, né? Olhos em objetos. Por exemplo, na roda, né? Essa roda é repleta de olho, né? A gente não sabe como que eram esses olhos, mas aqui o profeta falou que ele viu que os aros dessas rodas,
que girava, ele ia para qualquer direção e ele via tudo. Ele percebia todas as coisas, essas rodas. Aí diz assim, ó, quando os animais andavam, as rodas rodavam ao lado deles. Quando os animais subiam da terra ou se elevavam, porque aquilo ali era um veículo, vocês estão vendo, veículo de querubim, veículo composto de querubins, 4 na frente, um na frente, um atrás, um de um lado, outro do outro. Então cada um desses tinha rodas, né, do seu lado. A gente não sabe a posição exata. E aí, quando eles iam para frente, todos iam para frente. Quando eles iam para trás, todos iam para trás. Quando iam para o lado, todos iam para o lado. Quando subia, se elevavam, porque os querubins se elevavam, as rodas também se elevavam junto com eles. Os animais iam onde queriam, e as rodas faziam o que os animais faziam, porque os animais as controlavam. Na outra versão diz assim, olha, para vocês verem aqui, ó. Para onde o espírito queria ir, eles iam. Para onde o espírito tinha de ir, as rodas se elevavam defronte deles, porque o espírito do ser vivente estava nas rodas. Então, o ser vivente, ele controlava a roda era uma extensão dele, porque o espírito dele estava na roda, ok? Então, era um objeto que obedecia estritamente o comando daquela criatura vivente, daquele animal vivente, com 4 rostos e 4 asas, certo? As asas, ela servia para fazer eles subirem e descerem, né? E aí eles iam para qualquer direção que eles queriam, e as rodas iam junto, as rodas cheias de olhos. Assim, toda vez que o animal andava, ou parava, ou subia do chão, as rodas faziam o mesmo. Por quê? Porque o espírito dos animais, ou daqueles seres viventes, estavam nas rodas. Acima das cabeças dos animais, havia uma coisa que parecia uma cobertura curva, feita de cristal brilhante. Olha que interessante essa versão, né? Havia uma cobertura curva, quer dizer, um domo. A outra versão diz firmamento. Outra versão diz firmamento também, né? Então havia, você está vendo aqui, visualizando, 4 animais, certo? Que eram animais que moviam rodas. Só que acima deles, as asas deles, né, havia uma cobertura curva. Então, olha só, era um veículo. Isso que está falando de um veículo, né? Um veículo que embaixo do veículo existe 4 anjos, certo? Com 4 rodas girando. Tudo que os anjos fazem, esses querubins fazem, as rodas faziam também. Quando eles se levantavam, voavam, as rodas acompanhavam. Parece que as rodas faziam parte deles, né? Só que embora, né, ali Ezequiel não viu nenhuma ligação física entre eles. Vê o anjo separado, né, o querubim, a criatura, e a roda do lado desse querubim. Uma roda estranha também, porque tinha um aro assim e um aro assim, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui uma gravura. Aqui, ó, mais ou menos assim, ó. Tá? Só que aqui tá errado, tá? Como vocês estão vendo, aqui tá reto, tá vendo? Isso aqui devia ser assim, ó. E outra coisa, teria um anjo aqui, um aqui, um aqui e um atrás, certo? A proporção assim, ó, um em cada ponta. E aqui sendo curvo, né? Certo? Aqui tinha rosto de homem, não, deixa eu fazer de novo aqui, fica melhor. Então vamos colocar aqui, em cada ponta tinha um ser, né? Então aqui tinha homem, leão,
boi, boi. Águia, 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 águia. Certo? E aqui tinha o que? Tinha isso aqui, ó. Uma espécie de domo, né? Vou ver aqui outra gravura. Aqui, ó. Nenhuma dessas é exatamente, né, do jeito que a gente quer pra gente mostrar. Mas a criatura era assim, ó, desse jeito aí que você tá vendo, ó. Tá vendo? A criatura era assim. Duas asas voavam e duas asas cobriam o corpo. Tá? E aí ele viu o que? Os 4 braços também. A criatura tinha 4 braços. E a roda era assim, ó. Como vocês estão vendo aí. Certo? Uma dentro da outra. Só que elas eram gigantescas, não era pequenininha assim não. Certo? E acima deles tinha o que? Uma cúpula, um domo. E esse domo vocês vão entender para que servia daqui a pouco. Debaixo da cobertura, cada animal abria 2 asas na direção das asas do outro que estava ao lado e cobria o corpo com a outra asa. Certo? Então, é o que eu expliquei aqui, ó. Então tá lá. Cada anjo, cada criatura abria sua asa Cada criatura abria sua asa. Tá vendo que interessante isso aí, né? É um rabisco que eu estou fazendo, mas vocês têm mais ou menos noção, a ideia do que eu estou falando. Em direção do outro. E a outras 2 asas que sobrava cobria o corpo, tá? Então ninguém viu qual era o corpo dos querubins. Eu ouvi o barulho das suas asas quando voavam. Eram como o rugido do mar. Então quando eles voavam, né, com as 2 asas de voo, o barulho que deu pro Ezequiel ali na hora, Ezequiel, né, foi como se ele estivesse ouvindo, ele não sabia, né? Como é que eu vou descrever esse barulho agora? Eu vou falar que é o barulho do mar, né? Quando o mar está agitado. O barulho de grande exército, como a voz do Todo-Poderoso quando como a voz do Todo-Poderoso. Quando paravam de voar, abaixavam as asas. Então, essas asas ficavam abertas, voando, né? E encostavam uma na outra, né? Então, essas asas eram enormes, né? E aí eles viam, né? Ele via aquilo ali e aquilo fazia um barulho, tá? Um barulho gigantesco. Até muitas vezes parecido com a voz do Deus de Israel, né? Que era algo comum aos judeus, que as pessoas lá no Israel, lá no Sinai, eles ouviram a voz do Deus de Israel e pediram para Moisés falar com ele porque eles não queriam mais ouvir a voz, porque era assustador. 25. Mas ainda se ouviam um som que vinha de cima da cobertura que estava sobre a cabeça deles. Então, sobre a cabeça deles havia uma cobertura, como eu falei com vocês, tipo um firmamento, um domo. E em cima desse domo, eles pararam, né? Eles desceram. Então, como se ele estivesse vendo ali, Ezequiel estivesse vendo uma nave descer, né? Uma nave que eram, vamos dizer assim, as partes mecânicas desta nave eram compostas de querubins, tá? Aquilo ali era uma nave, era um meio de transporte que tinha 4 querubins, certo? E esses querubins controlavam as suas rodas em cima da sua cabeça. Aí essa aqui é só a parte de quê? Que faz a nave voar. É a mecânica toda da nave para a nave voar. E em cima da nave, estou falando nave porque vocês entendem, tá bom? Tinha alguma coisa assim que, quando eles paravam de voar, ele viu que tinha uma voz também que estava vindo de cima. Acima da cobertura curva havia uma coisa parecida com um trono feito de safira. Então, ele fala assim, ó, em cima da cobertura eu vi um trono. A palavra para trono aqui é assento.
Então ele viu o quê? O assento da nave. A nave, né? Embaixo, a parte de baixo toda era por anjos, querubins, e em cima tinha algo rígido, né? Sólido. A palavra raquia firmamento, né? Aparece aqui, no caso. E aí, o que acontece? Eu vou até conferir aqui com vocês, rapidamente, né? Vamos lá, não custa nada, né? Vamos colocar aqui na área mais, pra gente ver qual que é a palavra que aparece ali. Qual que é a palavra em hebraico que aparece ali? Firmamento. Raquia, a mesma palavra para domo lá em Gênesis capítulo 1. Então, acima do firmamento, havia o que? Havia algo semelhante a um trono de safira. A coisa mais parecida que ele pôde falar, safira. Sobre esta espécie de trono, estava sentado uma figura semelhante a um homem. Então, embora os animais, né, também eram humanoides, ele sabia que os animais eram humanoides, os animais de 4 rostos, em cima daquela estrutura ali existia um trono e alguém sentado no trono como se fosse um homem. E aqui ele não vai falar que esse sentado aqui em cima ele tem aparências animalescas. Aqui aparece figura, semelhança de homem. A palavra em hebraico aqui é Adam, tá? Adam. E olha que interessante a descrição desta pessoa. Via como a cor de âmbar, como a aparência do fogo pelo interior dele e ao redor, desde o aspecto de seus lombos e daí para cima, e desde os aspectos de seus lombos e daí para baixo. Vi como semelhança de fogo, um esplendor no redor dele. Aqui na linguagem de hoje diz assim, ó, e brilhava como se fosse bronze no meio do fogo. Todo ele brilhava como o mesmo clarão de fogo. Então esse semelhante, né, a homem que ele viu em cima desta nave, sentado ali, né, no trono, ele viu como um aspecto de... Uma versão bíblica diz que âmbar, né? Vocês já viram uma pedrinha âmbar aí. E a outra versão diz como se fosse cobre reluzente no fogo. Então ele viu uma pessoa brilhante, uma pessoa de fogo, né? Brilhante como fogo, como âmbar, uma cor mais clara. E aí ele fala assim, e a sua luz tinha todas as cores do arco-íris nas nuvens. Esta era a luz brilhante que mostra a presença da glória do Senhor. Né? Aqui na outra versão diz, este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E quando isto cai sobre o meu rosto, quando essa glória caiu sobre o meu rosto, e ouvi a voz de quem falava. Certo? Então ele ouve a voz ali daquela pessoa que estava acima, dirigindo aquele veículo. Então vamos terminar nosso vídeo aqui. Capítulo 10, depois a gente vai fazer um vídeo também, um bate-papo assim, igual a gente está fazendo. Olha que interessante, pessoas. Isso aqui é uma descrição de um veículo. Eu já mostrei para vocês no outro vídeo que o Senhor monta querubins. Os querubins são também, além de ser criaturas, né, seres com personalidade e tudo, eles ainda servem como transporte. Ok? Nós não vamos entrar nessa questão hoje aqui, porque é um bate-papo mais rápido, tudo, não quero me delongar muito neste assunto. Mas se você pegar essa descrição aqui de Ezequiel, no capítulo 1 e no capítulo 10, e relacionar com Apocalipse 4, você vai ver que existe uma grande semelhança. Só que qual a diferença dentro dessas criaturas aqui e das criaturas de Apocalipse? A criatura de Ezequiel tem 4 faces. A de Apocalipse tem uma face. A criatura de Ezequiel tem 4 asas. A de Apocalipse tem 6 asas. Então, isso significa que são muito semelhantes.
Até as 4 criaturas de Apocalipse fala que uma tem rosto de águia, outro tem rosto de boi, outro tem rosto de leão e outro tem rosto de homem. Olha que está igualzinho a dessa descrição aqui de Ezequiel. Só que o número de asas difere, certo? E também eles são pessoal, é um só rosto em cada um. Aqui essas criaturas têm o quê? 4 rostos e tem 2 asas a menos. Então, quando eu estava lendo isso hoje de manhã, pela manhã, eu me lembrei do filme Transformers, tá? O filme Transformers. Quando eu era criança, eu assistia o desenho do Transformers. Na época, o desenho ele não era carros, tá? Eles eram animais que transformavam em humanoides e também, às vezes, transformavam até em veículos. Aí, entendeu? Eu pensei nisso quando eu estava lendo esse texto aqui. Porque a gente não sabe se as criaturas de Apocalipse no capítulo 4 são as mesmas criaturas de Ezequiel. Só que são muito semelhantes, mas tem algumas diferenças, né? Quais são as diferenças? O número de asas e também cada uma tem um rosto só. Aqui Ezequiel tem 4 rostos. Então eu pensei assim, na minha ignorância, que talvez pode estar referindo-se às mesmas criaturas, certo? Que são querubins, chamados aqui em Ezequiel como querubins, criaturas viventes em Apocalipse com 6 asas, que remete aos serafins. Então pode ser querubim e serafins, né? Como eu expliquei no outro vídeo, querubim e serafim pode ser o quê? Uma posição que eles assumem, né? Que possa estar ligado a um privilégio, uma ordem de serviço, digamos assim. Como um anjo, né? Pode ser um espírito pode ser mandado como um anjo, né? Como mensageiro. Então, quando aqui querubim é aquele que guarda, né? Um guardião, no caso. E serafim é aquele que está perto do trono de Deus, cantando sua santidade o tempo todo. E serafim tem uma característica também que nós vimos de cobras voadoras, coisas assim. Então, juntando todos esses aspectos que nós estamos falando aqui, me veio à mente essa possibilidade das criaturas de Apocalipse no capítulo 4 se acoplarem entre si e criarem uma criatura dessa. Porque cada querubim ele pode ser usado como transporte. Isso os salmos falam sobre isso, certo? Quando os reis antigamente no passado eles iam para algum lugar, o que acontecia? Os servos carregavam o rei, né? Cada um pegava ali uma vara, uma estaca, tal. Tinha as carruagens, né? Tinha as carruagens. Aí eles pegavam e o que eles faziam? Carregavam o rei vinha sentado em cima da carruagem, né? Muitas vezes carregadas por servos. Então, os querubins, essa visão de Ezequiel aí, isso eu entendi assim, né? Que os querubins ali, querubins serafins, /anjos, digamos assim, eles se unem, né? Aquelas criaturas do Apocalipse, capítulo 4 ali, que tem cada uma face. Eles se unem, se acoplam, e cada conjunto de 4 anjos, de 4 criaturas viventes daquela que ficam do lado, no trono do Criador, se acoplam, se tornam uma parte daquele carro. Porque ali, quando às vezes em Salmos diz que o Senhor vem montado em um querubim, ali fala um querubim, né? Mas nessa situação aí, o rei veio em toda a sua majestade, na sua pompa. E aí não era só um querubim, ele não veio montado em um querubim. Ele vem montado em grupos de querubins. Ok? Grupos de querubins, seres viventes acoplados. Acoplou 4 seres viventes, se acoplam para se tornar o quê? Parte daquela engrenagem, digamos assim, daquele carro, daquela nave, que o rei do universo vem visitar Ezequiel e trazer a mensagem de Ezequiel. Então, aí acontece, quando eles se acoplam, a face permanece, né? E aí, em vez de cada um se manter com as 6 asas, cada um entra apenas com uma asa. Cada ser vai entrar com apenas uma asa. Aí fica um ser só, 4 seres, né? Que tinha 6 asas. Aí as 6 asas, né? De uma certa forma, não sei explicar isso, elas se transformam em uma só. Aí eles se acoplam, cada um traz uma asa. Aí fica uma criatura de 4 faces, né? Com 4 asas, certo? Mantém algumas características, né? Por exemplo, a mão, né? Humanoide, o pé de boi, como vocês viram aí, porque um dos seres vivos lá
do trono era boi, né? Tinha o rosto de boi e era boi. E asas, né? Porque a característica da águia. E aí vai, cada uma com a sua característica, né? Humanoide, águia, boi e leão, né? A parte de leão. Talvez o corpo que está sendo coberto pelas asas, né? Ali possa estar sendo isso. Isso é especulação, né? Claro, gente. Mas eu gostaria de transmitir para vocês essa ideia, né? Como que no Transformers você vê isso? No Transformers você vê criaturas no desenho lá, no filme, que ao mesmo tempo que eles são meios de transporte, eles são criaturas. Eles se transformam em criaturas. Às vezes, né? Até acoplam um com o outro e transformam em um ser, né? Em um ser só ou num transporte só. Então veio isso na mente hoje quando eu estava lendo Ezequiel. Porque eu estava analisando o Apocalipse também, e aí eu vi essa... Claro que isso aí é apenas uma ideia, tá, gente? É um pensamento que eu tive. E talvez essa questão do Transformers veio disso, né? Os anjos, né, que são rebeldes, vamos dizer assim, que controlam o mundo aí do entretenimento, eles inspiram as pessoas a escrever coisas que realmente existem da realidade lá de cima, né? Que a gente não sabe como é que é direito, mas existe, né? Criaturas que se transformam em transporte, que ao mesmo tempo se acoplam a outras criaturas e depois desacoplam, né? E são seres viventes. Então, assim, eu entendi assim Ezequiel, tá? Eu entendi que Ezequiel está dizendo que Jesus vem e o Senhor que está sentado sobre eles aí é Jesus, Yeshua, tá? Jesus vem sentado em toda a sua glória, com a sua carruagem maravilhosa, composta de 4 criaturas, né? Que no caso são 16 criaturas viventes, daquelas 4 ali, aquelas 4 que foram vistas ali, né? No Apocalipse, né? Eu entendo que não significa que tenha só aquelas 4, existem outros também. Só que no caso ali só demonstrou os 4 generais que ficam ali. Tá? Que eu acho que Miguel e Gabriel façam parte desses 4. Eu acredito nisso, que um desses 4 aí, 2 é Miguel e Gabriel. Certo? Tem mais 2 nomes aí que eu ainda não me arrisco a dizer. Mas eu acho que os 2 é Gabriel e Miguel. Tem mais 2 aí que eu não me arrisco a dizer. Então eu acho que existem outros anjos, né, outros seres espirituais, que tem rosto de leão, que tem rosto de águia, tem rosto humanoide, que tem rosto de touro. São grupos, né? São grupos. E aí nessa ocasião em que o Mashiach desce para transmitir aquela mensagem importantíssima, porque Ezequiel é de explodir a cabeça. Ezequiel é de explodir a cabeça. Quem estuda Ezequiel sabe do que eu estou falando. Então quando Yeshua vem para trazer a mensagem do que Israel estava fazendo, do que ele iria fazer com Israel, então ele vem na sua glória, entendeu? Na sua majestade, na sua carruagem majestosa, que é como se fosse uma nave mesmo. Bom, é isso, pessoal. Muita loucura, né? Muita loucura isso que eu estou falando aqui, mas é o que eu entendo sobre as Escrituras. Que a graça e que a paz do nosso Senhor Yeshua HaMashiach e o seu Pai, Yod-Heh, Vav-Heh, seja com cada um de vocês.